seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Ruralcast. E nós estamos falando aqui do Anhembi, em São Paulo, porque nós estamos numa cobertura especial do CIAVS, o Salão Internacional de Proteína Animal. Esse evento que é organizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a entidade que reúne a indústria de aves e suínos, mas o evento reúne também a indústria, né, os segmentos de carne bovina, de pescado e outros segmentos, outros elos dessa cadeia produtiva e da proteína, das carnes e também de outros produtos de origem animal. E nós estamos aqui no espaço da Globo Rural, aqui no Anhembi, né, para conversar com você que nos acompanha, tanto pelo nosso canal no YouTube, também pelo nosso perfil no Spotify, também pelo nosso site. Nós vamos conversar aqui sobre um segmento muito importante para essa cadeia produtiva das carnes, que é o segmento halal. E para você que ainda não conhece, nós vamos falar um pouquinho sobre esse segmento e vamos falar um pouquinho sobre o mercado para esse segmento, especialmente nesse cenário todo de questões geopolíticas e de tensões de mercado que vão afetando aí as economias como um todo e também os mercados agropecuários. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no espaço da Globo Rural, no CIAVS, o senhor Ali Zogby, que é vice-presidente da FAMBRAS Halal, que é a certificadora ligada à Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Senhor Ali, muito obrigado, seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Primeiro, parabenizando o trabalho de vocês em um tema tão relevante que vocês trazem aqui para todos que estão nos ouvindo agora. E a gente espera aí, nesse curto espaço de tempo, poder esclarecer, primeiro, o que é o halal, a relevância dele para o nosso país, e segundo, as expectativas, dado esse problema que estamos enfrentando hoje. O senhor, só uma curiosidade, o senhor fala com a pronúncia em árabe, mas não tem problema aqui eu falar meio aportuguesado, falar halal mesmo, né? Que é como a gente aqui costuma falar mais aportuguesado. Meu nome é Ali Zogby, mas eu sou brasileiro, paulistano, muçulmano e eu costumo dizer corintiano, graças a Deus. Opa! Então, na verdade, assim, essa história do halal, ela começa há muito tempo atrás, nós podemos remontar a 1975, quando a FAMBRAS foi criada e, através do meu falecido pai, teve a imagem ou a visão de que o Brasil podia se transformar no maior fornecedor de proteína animal halal, e assim aconteceu. Se a gente puder falar um pouco dessa história, ela mostra que foi realmente um fenômeno e talvez um dos maiores casos de sucesso que se tem em história. Você imagina, em 1975, a primeira produção de halal para esse mundo islâmico. Uma produção de 650 toneladas. Essa produção era para a Arábia Saudita e Kuwait, e naquela ocasião teve que se fazer um pool de empresas e se criar uma associação chamada UNEF. E se hoje nós estamos na CIAV e a BPA é quem está nos anfitrionando e realiza esse evento, a BPA é a continuidade da UNEF. Então imagina empresas concorrentes, elas se uniram para produzir 650 toneladas. Se nós imaginarmos que em 2025 nós atingimos o patamar de 3 milhões de toneladas, dá para ter a dimensão do que é o halal e da importância dele para o Brasil. Somando-se ao fato de que isso representa 1.900.000 empregos diretos e indiretos. Hoje, para a área de aves, mais de 50% das exportações de aves vai para esse mercado. Isso é um dado importante, relevante, estratégico para o Brasil. Ainda assim, se nós falarmos hoje que representa 34 bilhões na nossa balança comercial, esse mercado está atrás de China e Estados Unidos, ainda assim é importante frisar que esse mercado ele movimenta
1 trilhão Uhum. e 900 bilhões de dólares. Quando o senhor fala 1 trilhão e 900 bilhões, o senhor está falando do mercado das comunidades muçulmanas pelo mundo, é isso? Só para a gente Eu entender. diria que hoje não dá para se falar mais que o halal é apenas para muçulmanos. Então hoje a gente fala que o consumo halal, o mercado halal, ele é um mercado hoje que não atinge só esse vamos usar 1 bilhão e 900 milhões de habitantes, que é 1/4 da população da Terra. Ele hoje, por exemplo, a nossa maior certificação vai para a China. Então a China, que tem uma minoria muçulmana, ela adotou o halal como um selo de qualidade do alimento, então está indo para a China. Como está indo para as Filipinas, que é um país de minoria islâmica, para a África do Sul, entre outros países. Óbvio que os países de maioria islâmica, eles são, depois da China, os nossos maiores consumidores desse selo, dessa certificação. Então vamos entender um pouquinho melhor isso, senhor Ali, para quem ainda não conhece ou não está familiarizado com o que é o halal, por que ela tem que ter por que esse tipo de produto tem que ter todo um trato específico? Explica um pouquinho para quem ainda não quer entender ou talvez até almeja entrar nesse mercado. Uma excelente pergunta, que as nossas pesquisas indicam que pouca gente sabe o que é o halal. Mas é importante a gente, pelo menos, dizer e as pessoas compreenderem. Resumindo, é um processo que toma cuidado com o meio ambiente. Então, tudo que eu diria, deteriora o meio ambiente é proibido. Ele tem a ver com, eu diria, o bem-estar animal. Então, esse animal ele tem que ser tratado de maneira adequada, o translado dele tem que ser de maneira adequada. Hoje, falando de trabalho forçado, o trabalho análogo à escravidão ou forçado é terminante proibido dentro do selo halal. Processo de produção brasileira, isso é importante frisar hoje, ele se dá com os mesmos mecanismos da orientação halal. O que a gente pode dizer de diferença nesse processo? O Islã e o muçulmano, ele se entende dentro de uma tradição monoteísta abraâmica, do judaísmo, do cristianismo e o islamismo. Então ele entende que faz parte desse todo aí. A diferença é que no processo do abate do animal, você simplesmente agradece a Deus por ele ter criado aquele animal para sua alimentação. Isso é ruim? Acredito que não. Então o que ele fala? É uma coisa chamada tasmiya em árabe. Ele diz Deus é grande, em nome de Deus. Então ele praticamente ele agradece em cada animal para que esse animal, então, ele sirva de alimento, fora toda essa cadeia que eu te disse, que leva também, tem que ser feito um corte, que é a degola. Esse animal tem que ter toda a sangria, o sangue como um fator de contaminação. Então, eu diria que hoje, por que não os não muçulmanos adotando o halal? Porque eles estão percebendo que com aquele selo é melhor do que sem aquele selo. Aquilo está fazendo melhor para a minha saúde, para a saúde da minha família. Então está se consolidando como um selo universal. Eu diria, assim como tantas invenções vêm de tradições religiosas, e depois a gente até esquece, calendário gregoriano, mas quem trouxe foi a tradição cristã que nos trouxe e nós usamos. Então eu acho que está chegando o momento que esse selo está se tornando universal, sem a preocupação se ele vem ou não de uma invenção religiosa, de uma ou outra religião. Agora, o senhor fala de um selo, quer dizer, para entrar nesse mercado, tem que passar por um processo de certificação, de acreditação. Como é que é feito isso? Eu não sei exatamente quanto isso representaria, por exemplo, de custos para uma empresa. Toda empresa que quer exportar com o selo halal, ela tem que considerar, primeiro, para que país, porque tem nuances e diferenças da visão do halal de cada país. Por exemplo?
Por exemplo, Malásia, ela estabelece um padrão. A Arábia Saudita, um outro padrão, e assim por diante. Vou dar um exemplo simples. No processo islâmico, halal, esse animal não pode morrer. Mas alguns países aceitam o choque e outros países não aceitam o choque. Uhum. Então, essa é uma diferença. Você tem que preparar o seu local para que você atenda a acordos sanitários, que é feito entre países, e a acordos também de processos halal, que é feito através de um caminho. O primeiro caminho é a acreditação. Então, ele acredita uma certificadora para que ela possa habilitar uma planta, para que ela possa, então, acompanhar aquele processo, às vezes com pessoas, em alguns industrializados sem pessoas, às vezes com uma auditoria que ela é anual, às vezes com um processo que ela é diário, contínuo. E para se ter uma ideia, eu diria, esse caso de sucesso não é só da certificadora, tem a ver com o poder público, tem a ver com a expertise das empresas, tem a ver com a Embrapa, que desenvolveu trabalhos brilhantes aí nessa área, e que efetivamente, no final, aquele produto tem o selo, porque todos esses stakeholders, eles souberam trabalhar conjuntamente. Mas é muito rigorosa a acreditação de cada uma desses processos. A Fambras hoje é a certificadora que possui todas as certificações e acreditações para o mundo todo. Se você falar Singapura, a Fambras tem lá a sua acreditação. Se você me falar Nigéria, nós temos acreditação. Indonésia, temos acreditação. Então, a Fambras hoje conseguiu esse status muito difícil para certificadoras de ter acreditação para o mundo todo. E qual é o custo de um processo como esse, senhor Ali, para uma empresa? É acessível para grandes empresas? Claro, grandes empresas, evidentemente, devem ter um acesso, ou uma possibilidade, ou um capital, né, uma possibilidade maior de investir nisso. Mas é acessível também para empresas de porte médio, ou até uma pequena empresa, uma empresa de menor porte que queira entrar nesse mercado? É muito acessível, porque o que a gente talvez tenha que quebrar um mito de toda essa complexidade, a gente achar que isso implica em custo. Uhum. Talvez a primeira palavra que tenho que dizer é que o Brasil adotou esse sistema de produção de abate. Então, isso já está naturalmente dentro da empresa. Então, ele vai ter que abater, ele vai ter que ter o processo de pendura, o processo de abate. Isso é feito por uma equipe de uma empresa de abate. Você terceiriza. Se você não fizesse isso, você faria da mesma forma com funcionários da sua empresa, porque o Brasil adotou essa sistemática. Para se ter uma ideia, quase que 100% dos matadouros, dos abatedores, dos frigoríficos, esse abate é feito pela nossa certificadora, na realidade, a supervisão pela nossa certificadora e uma empresa de abate que está lá. Se essa pessoa não estivesse, teria uma pessoa que teria que estar lá. Então, do ponto de vista de mão de obra, não muda muita coisa. A diferença é que, em alguns casos, tem que ser muçulmano, porque as normas estabelecem isso. Em outros casos, tem que ser povos do livro. Pode ser um cristão, pode ser um judeu. De qualquer maneira, em todos os casos, tem que ser feita aquele agradecimento a Deus por aquele alimento. Então, são essas questões. A outra é o valor da certificação. Porque, obviamente, para você ter acreditação, sim, você tem uma complexidade. Hoje, a Fambras, mais as empresas de abate, está falando de quase 2.000 pessoas envolvidas nesse processo. São departamentos de treinamento, de qualidade, parcerias com a Academia Halal, para você poder interagir dentro das indústrias, dentro do poder público, CNA, por exemplo, onde nós fazemos cursos através da academia, porque havia a necessidade de conscientização. O que vocês estão fazendo aqui nada mais é do que levar para as pessoas um conhecimento sobre um mercado que hoje o Brasil não pode abrir mão. Hoje nós estamos falando assim. Acho que ia perguntar para o senhor, como é que entra essa questão como é que é, quer dizer, o senhor está falando de um processo que é um processo que exige
até certa medida, uma adaptação das empresas, uma adequação dos sistemas produtivos, exige processos de certificação, e isso tem, evidentemente, isso tem um valor para as empresas, mas e o senhor acabou de dizer que o Brasil não pode abrir mão desse mercado. Por quê? Que mercado é esse e qual é o potencial desse mercado? O senhor falou um pouquinho no começo da nossa conversa aqui, mas vamos detalhar um pouquinho mais. Então, porque hoje vamos citar a MBRF. A MBRF, a área de aves, por exemplo, 57% do que a MBRF exporta vai para esse mercado halal. Tira o halal dessa empresa, ela não se sustenta. Tanto é que existem movimentos dos grandes players de estarem fazendo parcerias nesses países de origem. Se nós imaginarmos assim, claro, a Península Arábica é onde nós estamos consolidados, mercados da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Kuwait, e vai por aí afora. Talvez haja tempo de a gente falar um pouco das dificuldades que a situação geopolítica... Claro, não, nós vamos entrar nisso também. Ok, claro. mas colocando que são mercados tradicionais para nós. Mas imagina o Brasil agora começou a desenvolver uma parceria com a Indonésia. A Indonésia tem 285 milhões de pessoas. Desses 285 milhões, 270 milhões são muçulmanos. Eles são de uma visão mais ortodoxa. Então, para ele comer algo, tem que ter esses critérios que são o halal. Nós começamos a abrir esse mercado hoje. Quando eu digo que nós movimentamos 3 milhões de toneladas, eu estou falando que nós estamos no começo de um processo. Mesmo assim, é o país que mais exporta no mundo. Mesmo assim. O Brasil, isso falando de carnes, né? O Brasil é o país que mais exporta proteína animal halal no mundo. Exato, no mundo. O Brasil atingiu, por tudo que eu falei, o esforço de todas essas estruturas, a associação, a BPA, a BIEC, tem um papel fundamental nisso, né? E nós chegamos a isso. Agora, existem mercados ainda que nós não chegamos, as exportações é zero. Mercados, por exemplo, como a Nigéria. A Nigéria ali tem 232 milhões de habitantes, dos quais 120 milhões são muçulmanos. Se nós pensarmos em outros, começamos com Bangladesh, com Paquistão, a Índia, os muçulmanos são minoria, 210 milhões de muçulmanos. Então, eu acredito ainda... É um Brasil, mais ou menos. Potencial. Então, o que eu acho? Como é irreversível isso? É um mercado fiel, em todas as nossas crises. Agora, a crise da gripe aviária, que aconteceu em Montenegro, e que o governo brasileiro, o MAPA, mais a BPA, foram brilhantes no lidar com essa crise. E é isso que eu digo, o Brasil está preparado muito acima das grandes estruturas que nós temos, muito acima no sentido de nós estarmos preparados para o que der e vier. Então, o que ainda falta para se acessar esses mercados que ainda falta a carne brasileira ou outros produtos certificados chegar? Primeiro, uma política, eu diria, pública que já está sendo feita, de uma Apex olhar esses mercados, já a gente ter tido esse entendimento antes, não termos tantas dependências assim, diversificar, e que foi feito, Marrocos, Argélia. É interessante você ver a evolução, eu diria, da diplomacia junto com o agronegócio brasileiro, o que promoveu, vamos dizer, uma evolução bastante grande, e isso é um processo, não é um processo de hoje, é um processo de décadas de trabalho. Você ter adido agrícola não, é uma coisa nova para o Brasil. Então você se preocupou de fato em ter pessoas especialistas que pudessem fazer isso. O que falta? Você olhar essas possibilidades, você estreitar essa relação, você usar todos os mecanismos de visibilidade para esses mercados. E aí qual é o papel de cada agente? Das empresas, das certificadoras, do poder público? As empresas têm que estar antenadas, participando de feiras. Eu diria assim,
em sintonia com as certificadoras, para que elas possam estar apresentando um produto que atenda às expectativas daquele mercado. O Brasil tem que buscar essa interlocução, porque existem também acordos sanitários. Então, esses acordos se faz dentro da área diplomática, eu diria assim. Então, esse é um caminho de desenvolvimento nesse sentido. E eu diria, o que está sendo feito hoje na Ciaves, o que é feito na GoFood, o que é feito em mercados onde o halal ele tem assim o seu espaço, é que deveria ser o foco das empresas do Brasil. Isso já está acontecendo. Eu fortaleceria isso. Se o meu budget, ele olha, vamos colocar aqui, para uma Cial lá em Paris, eu começaria a alocar para outras possibilidades. Malásia, Indonésia, Singapura, Hong Kong, mercados onde, primeiro, você tem uma grande população islâmica. Esses mercados ainda, eu acho que eles são possíveis de serem atingidos num curto espaço de tempo. Né? Mas essa, eu diria, sinergia entre todos esses stakeholders, sem esquecer ninguém. O MAPA tem seu papel, a Apex, no Ministério da Indústria e Comércio do Brasil, tem seu papel, as certificadoras têm seu papel. Muita gente, talvez um dos grandes desafios o halal é religioso? Se você pensar como religioso, o poder público se afasta um pouco. Mas, na verdade, hoje, já se superou isso. Trata-se de um procedimento técnico que vai me fazer atingir muitos mercados. Alguns países já avançaram mais do que nós. Austrália, Nova Zelândia, né? Em alguns setores halal, outros, eles avançaram muito. A Inglaterra, por exemplo, criou mecanismos jurídicos para trazer as finanças halal, que gira em torno de 7 trilhões de dólares. Hoje você já tem movimentos pequenos ainda no Brasil. Por que não investir na área de alimentos no Brasil? Porque um fundo soberano não deságua aqui para investir em grãos, estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, e entre outros estados, eu acho que nós temos sim a possibilidade de organizar um plano, e o que foi dito hoje na abertura, sem escopos políticos, né? A gente conseguir se unir em torno desse propósito e fazer com que a gente possa enxergar esse mercado como mercado do futuro. É do futuro, porque 1/4 da população mundial hoje, 2060, 1/3, 2100, metade. Essas pessoas, se elas puderem consumir o halal, elas vão consumir o halal. Não tem jeito. Elas vão fazer algo que agrade a orientação religiosa deles. Agora, o senhor coloca, pelo que o senhor coloca, é um mercado que já é grande, mas ainda tem muito potencial de crescimento e o Brasil tem muita oportunidade para aproveitar. Mas a gente não pode deixar de lado o fato de que hoje hoje tem uma questão geopolítica que atinge aquela região que é importantíssima para esse mercado, para essas exportações, e aí eu queria entender como é que isso se coloca nesse contexto, porque realmente acaba, até que ponto isso está afetando os negócios, ou pode afetar os negócios, como é que as empresas, as certificadoras, como a Fambras Halal, está se organizando para encarar esse momento? Ou já está encarando? Eu acho que nós estamos encarando isso em parceria, né, com o governo brasileiro, com o MAPA, especialmente o MAPA, com as empresas. Todas as empresas hoje, elas têm um setor halal, ela tem a maior parte das grandes empresas, elas têm setores alocadas na região. Então, esse diálogo é muito profícuo entre as autoridades governamentais daquela região, entre, eu diria, essas empresas, então elas estão muito atentas com relação a isso. Num primeiro momento foi assustador. Sim. Por quê? O fluxo eu diria, principalmente proteína animal, mas tem outros produtos brasileiros, eles chegavam através do Estreito de Hormuz e efetivamente chegavam
principalmente num porto chamado Jebel Ali, que é nos Emirados. Aquela rota era importantíssima. Aquela instabilidade provocada por problemas de instabilidade geopolítica na região e por conta de conflitos, ela provocou algo que é risco. E esse risco, por sua vez, ela tem custos, e são custos importantes que são adicionados ao valor do nosso produto. Sim. E aí nós estamos falando de logística. Mas a BPA, as empresas, o Brasil buscou saídas. Sim. As saídas foi buscar outras rotas. E assim foi feito. Essas rotas, elas conseguiram atingir seus objetivos. Aí você tem várias possibilidades. Do outro lado, né, que é o chifre da África ali, ou pelo canal de Suez, buscando, através de rotas terrestres da Arábia Saudita, buscando abastecer esses mercados. E por que isso foi importante, né? Primeiro, mostrou que nós estamos preparados para qualquer coisa. A resiliência de uma associação, dos empresários, saídas que o governo brasileiro encontrou, junto com as certificadoras, ela fez com que esse mercado não caísse. Que isso é o primeiro ponto. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual é o efeito, que efeito isso teve sobre os negócios, sobre o acesso ao mercado? Então, pelo que o senhor está falando, o problema foi muito mais dessa operação ficar mais cara do que propriamente ela diminuir. Obviamente que a gente ainda está fazendo a leitura. Se você tem a tarifa de guerra, se você tem uma tarifa de seguro mais cara, obviamente que a gente tem que entender a longo prazo, tomara que isso não persista, qual a repercussão disso. Mas uma coisa é certa, segurança alimentar. Todos esses países estão preocupados com seus estoques para a segurança alimentar. E aí o Brasil tem uma condição, por tudo que eu falei aqui, de ter um produto competitivo, de alta qualidade, atendendo às premissas religiosas. Então ele consegue atender todos os parâmetros e chegar lá através dessa adaptação, resiliência que efetivamente nós demonstramos aqui no Brasil. Ali Zogby, vice-presidente da Fambras Halal, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Globo Ruralcast. Se você me permitir, fique à vontade. Tá. O halal, então, está se tornando, no Brasil, algo que muita gente está conhecendo. E muita gente está comprando a ideia do halal. Então, nós, através dessa parceria com a Academia Halal, a International Halal Academy, nós já formamos, para se ter uma ideia, mais de 57 mil pessoas. Essas pessoas, OAB, Itamaraty, CNA, e aí também as empresas. Nós lançamos o primeiro MBA, isso é histórico no mundo, que é o primeiro MBA Halal. Eu queria, então, te passar aqui o folheto desse MBA, que é feito com uma universidade brasileira e que vai estar à disposição de todo mundo. Estudar, conhecer um mercado com essa pujança que nós acabamos de relatar aqui, eu acho que também é importante para nós termos pessoas à frente desse processo no nosso país. E que toca numa questão importante, que é a qualificação, né, de mão de obra, de pessoal, que sempre é uma demanda aí de diversos setores do agronegócio, né, senhor? Prazer, realmente que a paz esteja com todos e a gente consiga superar esse momento, não só pelo bem do halal, mas pelo bem do ser humano, que essa guerra finde. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela participação. E aqui a gente encerra esse episódio do Globo Ruralcast, especial aqui do CIAVES, do Salão Internacional de Proteína Animal. A você eu reforço o convite para acompanhar esse e outros episódios do Globo Ruralcast disponíveis no nosso perfil, no nosso canal do YouTube, no nosso perfil também no Spotify, também no nosso site, nas nossas redes sociais. Vai lá, entra lá, assista outros episódios, curta, compartilhe, comente, dá uma sugestão para a gente, que tema que você quer que a gente trate aqui nos próximos episódios do Globo Ruralcast. A gente segue aqui na nossa cobertura do Salão Internacional de Proteína Animal e até o próximo episódio do Globo Ruralcast.